Vamos lá, turma. Boa noite, boa tarde, boa madrugada para vocês. Espero que vocês estejam bem. Seguinte, vamos definir algumas coisas aqui, né? Que a gente já está chegando no final do curso e a gente precisa fazer o seguinte, fazer lá as avaliações, tá bom? Então, como eu pretendo trabalhar isso com vocês? Eu pretendo fazer uma prova na qual vocês vão responder algumas questões de múltipla escolha, tá bom? E para a gente finalizar essa disciplina de estratégia empresarial, aquele trabalho que nós já conversamos sobre lá os capítulos da arte da guerra, tá? Que a gente já fez a distribuição na sala, fica valendo aquela distribuição daqueles grupos, tá? E como nós vamos fazer isso? O exemplo que eu dei, tá? Em sala de aula ainda, né? Nós vamos pegar o capítulo, vamos pegar trechos do que diz o texto, tá? E vamos contar. Falar, olha, o capítulo no texto fala sobre isso. E nós vamos fazer um paralelo em termos das estratégias que são apresentadas no livro, na Arte da Guerra, que vocês já têm, né? Uma cópia que a gente já mandou isso para vocês lá no começo do semestre, tá bom? Qualquer coisa, os representantes de classe também já têm uma cópia que eu mandei. E aí vocês vão falar do trecho do livro e vão falar das estratégias que as empresas usam correlacionados àquilo ali, né, que vocês enxergaram, tá? Então, como exemplo, eu vou usar outro livro que é muito bom, que eu recomendo a leitura, que é O Príncipe do Maquiavel. Esse livro é um livro sobre ciência política que foi escrito aí há 500 anos atrás, porém ele também tem muitas dicas sobre gestão de pessoas, né? Sobre gestão de negócios. No livro, o Príncipe do Maquiavel, ele ensina o príncipe a administrar o seu reino, como ele deve tocar o processo. Então, por exemplo, tem um capítulo que fala sobre o uso de tropas mercenárias, como o príncipe deve usar tropas mercenárias. Então, por exemplo, tem lá dizendo que o príncipe não pode tomar o poder usando só tropas mercenárias, porque ele fica à mercê das tropas. Tudo que ele for fazer, ele vai ter que ficar perguntando para a tropa e vai ter que pagar muito caro, porque como eles são mercenários, outro rei, outro príncipe pode chegar e pagar mais, e aí os caras simplesmente trocam de lado e o príncipe perde o reino dele. Tá? Então, um paralelo com o mundo real seria o seguinte: imagina a Companhia Suzano, que tem aquele fluxo constante de entrega de madeira para a produção lá do papel. Então vamos imaginar o seguinte: se ela vai contratar uma empresa para fazer a gestão daquele fluxo. E aí você é o gestor dessa empresa e você não tem, quase não tem caminhão. Aí o que você faz? Você contrata um terceirizado. A tropa mercenária é o terceirizado, né? Que um reino, um país, ele tem as suas próprias tropas e tem as tropas terceirizadas, que são os mercenários. Então você vai contratar mercenário. E aí, de repente, você contrata, né, terceirizados. Você, quanto uma gestora logística, né, uma empresa de logística, vai terceirizar, vai agregar. De repente você agrega uma cooperativa de caminhoneiros que são muito maiores do que a sua própria empresa. E aí você presta serviço para a Companhia Suzano. Então o que acontece? Você está de posse de um contrato por conta da existência desses terceirizados. O que impede que esses terceirizados, descobrindo o teu esquema, cheguem até a Companhia Suzano e falem: olha, a frota contratada por vocês foram de 50 caminhões, certo? O fulano, na realidade, só tem 5. A gente tem 45 aqui. Para a gente arrumar mais 5 é fácil.
tá? Vocês estão pagando 10 mil reais por caminhão para eles? Paga 8 mil para a gente que a gente faz o serviço. O que que impede, né? Então, uma empresa ela tem que tomar cuidado. Ela tem que aceitar os contratos, ela pode até agregar, contratar terceiros, mas a maioria da sua força é sua, né? Nesse mesmo capítulo sobre as tropas mercenárias, do livro O Príncipe, também é falado sobre a motivação, né? Sobre a motivação de um soldado de uma tropa nacional e de um soldado mercenário. A motivação do soldado da tropa nacional é sempre muito mais alta. Então, você consegue que esse cara tenha resultados muito maiores. E o da tropa mercenária é muito mais baixo, porque o cara só está atrás do dinheiro. Então, qualquer problema grave que tenha durante o processo de luta, o soldado nacional ele luta aguerridamente. O da tropa mercenária, o bicho pegou, ele sai fora, porque ele não tem outras motivações além do dinheiro. Então a gente pode ver isso também como uma analogia para a estratégia da empresa da contratação. Se ela faz uma contratação direta e contrata um terceiro. A contratação direta ela vai ter um funcionário muito mais dedicado. Quando ela contrata um terceirizado, o cara não é tão dedicado. Por quê? Porque hoje ele está trabalhando nessa empresa, amanhã ele pode ser alocado para outra. Então ele não tem esse vínculo. Então uma empresa que quer, principalmente em posições de maior relevância, né, ela deve contratar pessoas diretamente e não terceirizar. Tá? Serviços de maior importância devem estar na mão dela e não terceirizar. Por exemplo, né, na prática, as empresas terceirizam normalmente serviço de limpeza, serviço de portaria, serviço de alimentação, porque não fazem parte do core business. Então ela contrata terceirizados, os mercenários, porque isso não vai afetar diretamente a qualidade do serviço que ela vai prestar, certo? Então, para essas outras atividades, como relação que mantém relacionamento com o cliente, que impacta diretamente na qualidade do produto, ela faz a contratação própria. Então, seriam os soldados nacionais. Então, é esse tipo de correlação que eu quero que vocês façam, né? Esse tipo de correlação que eu quero que vocês façam dentro do texto do livro Arte da Guerra. E qual vai ser o formato? Então, eu preciso que vocês gravem isso, né? Que como vocês não vão poder fazer a apresentação presencial, e é ruim para a gente marcar isso via sistemas aí Google Meet, ou Teams ou Free Conference Call. Então, gravem isso. Não precisa ser um vídeo longo, coisa curtinha, 10 minutos. Pega o celular, grava e aí vocês enviem esse vídeo para mim. Pode subir no YouTube e mandar o link para mim, ou mandar via WhatsApp, sobe no Drive e manda, que aí eu vou compilar esses vídeos e vou subir no canal e vou deixar disponível para todo mundo, tá bom? Então, esses vídeos eu preciso que vocês mandem até dia 20, tá bom? Não pode atrasar. O ideal é vocês mandarem antes. Não mandem, né? Dia 20 não. Vamos combinar antes, tá? Que dia 20 eu quero estar com isso no ar, dia 18, tá bom? Então, é coisa simples. Vocês podem gravar isso aí no celular, vocês falando e dando os exemplos. Que daí eu vou compilar isso, vou subir e vou deixar disponível para todos os colegas verem. E essa leitura do livro da Arte da Guerra complementa aí a carga horária do nosso curso, tá bom? Então, vai ser isso. Aí no dia 20, dia 18, vocês mandam o vídeo. Dia 20 eu vou liberar no sistema prova para vocês fazerem, tá bom? Prova no sistema de alternativa. Porque a gente precisa ter 2 instrumentos de avaliação. Então, vai ter a provinha
Prova fácil, lógico, não vamos complicar, dadas as circunstâncias da pandemia, não vamos ficar de graça, né? Não vamos inventar. Vamos no que interessa, que é o conteúdo que vocês aprendam, tá bom? E mandem esse vídeo para mim, que daí a gente consegue fechar as notas do curso, que nós já estamos terminando, tá bom? E aí, o que nós vamos agora para o conteúdo propriamente dito, tá? Então, agora estamos caminhando para a reta final. Nós vamos agora conversar um pouco sobre as estratégias das empresas, né? Quais tipos de estratégias, quais são essas estratégias base? Nós vamos falar de estratégias base, porque cada segmento tem as suas estratégias específicas, né? Por exemplo, em supermercados, se vocês observarem, né? É sempre assim, a padaria no supermercado fica sempre em oposição ao lado de entrada dessa padaria. Por quê? Do lado de entrada do supermercado, né? Se o cara entra desse lado, a padaria fica cá do outro lado, no final, para obrigar o cara a dar uma circulada lá dentro do mercado. São táticas, na realidade. A gente fala estratégias, mas na realidade são táticas. São táticas para atingir os objetivos estratégicos. A gente sabe que, por exemplo, em supermercado, os produtos principais, né, as principais marcas, os principais produtos, eles sempre são expostos na altura dos olhos, porque é onde a gente mais olha, mais percebe, e ali a gente acaba consumindo mais, né? Na logística, por exemplo, nós temos ali as táticas do cross-docking, que daí o que é isso, né? Chega um caminhão, por exemplo, com o produto A, e esse produto precisa ser redistribuído para vários lugares. Então, por conta de agilidade, para não perder tempo colocando isso dentro do armazém, tira do armazém e coloca em outros caminhões, existe a técnica do cross-docking, que chega esse produto e ele já é redistribuído lá fora mesmo, no estacionamento, né? Para já colocar nos outros caminhões para sair mais rápido. Assim é uma forma de economizar processos, economiza espaço no armazém, né? Isso aí são táticas para atingir, por exemplo, o objetivo de diminuir custos, de aumentar o lead time, né? De melhorar o lead time, melhorar o tempo do processo de entrega. Então, ganha-se tempo. Então, existem milhares de táticas, cada segmento tem uma tática específica, né? De alimentação, por exemplo, sempre fazer degustação quando o produto é novo, para as pessoas conhecerem, e aí as pessoas quebram essa barreira, né? Do medo de estar comprando algo ruim, sempre, né? Vocês observam no supermercado, sempre tem alguém da promoção fazendo degustação. Muitas vezes quando você vai em lugares turísticos, né? Tem lá vinícolas, eles servem um pouquinho de vinho para as pessoas experimentarem e poderem comprar. Vendem queijos também, colocam lá em cubinhos para as pessoas experimentarem. Então, isso são táticas para atingir o objetivo estratégico, que é aumentar a venda de um produto X, né? Então, por exemplo, se às vezes o objetivo estratégico não é nem aumentar a venda, mas aumentar o índice de satisfação do cliente. Então, aí, quais são as estratégias que nós vamos fazer, né, para aumentar o índice de satisfação do cliente? A gente precisa pensar nos nossos colaboradores, melhorar treinamento, melhorar motivação. Então nós vamos falar, não vamos falar desse tipo de estratégia, né? Que é uma estratégia muito específica para negócios específicos. Nós vamos tratar de estratégias no âmbito geral, tá? Nós vamos falar de estratégias gerais. Essas específicas, elas dependem de entendimento do contexto, por isso que eu já falei, a gente vai ficar muito tempo, né, dentro do curso, nós ficamos muito tempo falando sobre avaliação do ambiente interno e externo, justamente para isso, para entender o ambiente. E aí, entendendo o ambiente, a gente pode bolar as estratégias mais variadas possíveis, né? E dentro de estudos, né? A gente
Dentro disso, a gente estuda o mercado e dentro do estudo do mercado, a gente conhece as suas características e bola as estratégias. Por exemplo, uma estratégia, uma vez que eu vi genial, de uma rede de lojas de calçados que abriu ali na Avenida Paulista, que eles contrataram modelos para ficarem desfilando com as sacolas do mercado, da loja de sapatos pela Avenida Paulista e contrataram pessoas para ficar dentro da loja, para dar a ideia de que tinha muita movimentação. O que aconteceu? Despertou a curiosidade das pessoas e começou a lotar efetivamente de clientes. Então, são táticas específicas de estudos, né? Que, por exemplo, ninguém gosta de entrar numa loja vazia, porque acha que ou é uma coisa muito chique, poucas pessoas entram, se vocês repararem, lojas chiques sempre tem pouco cliente dentro, né? Muito caras, né? Ou coisas ruins. Isso com restaurante também, né? O restaurante está muito vazio, tende a permanecer vazio, porque as pessoas acham que ou é muito caro, muito sofisticado, ou é muito ruim e não, por isso que não tem cliente. Então, a gente tem que fazer esses estudos, casos específicos, estudos específicos. Tá? Aqui nós vamos tratar de estratégias genéricas. Então, vamos lá, vamos dar início às estratégias. Então, aqui nós vamos falar das estratégias genéricas de Porter. A gente já viu em um outro vídeo, né, as 5 forças de Porter, e aqui a gente vai falar das estratégias genéricas. O Porter, ele é o mago do marketing, né? É o Michael Porter, não é o Harry Potter, né? É o Michael Porter. E seguinte, aqui nós temos um gráfico que nos mostra as 3 estratégias básicas, tá? A diferenciação do produto e serviço, a liderança em custo e a estratégia de foco, de segmentação, tá? De relacionamento, de proximidade com o cliente, tá? E a seguir nós vamos falar de uma a uma dessas 3 estratégias básicas aqui, que podem ser aplicadas em qualquer tipo de negócio. Tá? Essas estratégias são as estratégias macro. Depois a gente pode desenvolver táticas individualizadas para a realização dessas estratégias macro aqui. Tá bom? Então vamos lá. Liderança de baixo custo. Qualquer segmento pode trabalhar com esse foco. Tá? Para a gente atingir isso, a gente precisa melhorar processo, precisa ter uma rede de fornecedor que já nos venda os produtos com preço baixo, né? O Ford que já dizia isso, né? Que dentro do processo todo, né, a compra ela tem uma característica especial, justamente por isso que ali você já começa o sucesso ou fracasso do processo, da produção do bem, por conta disso, né? Do preço que você já paga na mercadoria. Tem o seguinte, né? Para trabalhar com baixo custo, você precisa trabalhar o quê? Com escala, volume, muita quantidade. Então envolve tecnologias, envolve grande investimento financeiro, né? Porque a gente sabe, para a gente conseguir preço baixo, a gente precisa o quê? De volume. Se é uma loja de varejo, por exemplo, aí ela quer vender jeans barato. Então ela precisa conseguir comprar isso barato. Como ela vai comprar? Negociando uma quantidade muito grande. As grandes redes de fast fashion, por exemplo, C&A, Renner e congêneres, elas têm o produto, a linha, que é a linha da estação, a linha da moda, né? Que segue ali os ditames da moda, da regionalidade, e eles têm produtos básicos. Esses produtos básicos normalmente são importados. Por quê? Porque aí, como eles são básicos, são comuns, eles conseguem negociar uma quantidade muito grande e isso vem de fora com preço muito baixo, né? Então, a gente sempre tem que pensar
o custo-benefício para a nossa empresa. O que a gente precisa ter para estabelecer uma liderança a partir do baixo custo, que é toda essa estrutura que nós temos aí de uma cadeia de suprimentos que nos fornece esses produtos já com preço baixo, para a gente conseguir repassar isso a preço baixo, com a melhora, eficiência no processo, que a gente não gaste nada ao longo desse processo. Tanto que as empresas de varejo, todas elas têm engenheiros de produção trabalhando para melhorar os processos, né? Porque quanto mais eficiente for o processo, menos custoso é para a empresa e mais barato ela consegue vender o seu produto, tá? E só que tem o seguinte, né? Tem um lado ruim também de se trabalhar com um produto de baixo custo, porque é o tipo de cliente que você atrai ali também, né? Quando você tem produtos de baixo custo, você atrai clientes que querem pagar pouco, pura e simplesmente. E a esse cliente, ele tende a não ser um cliente de fácil fidelização. Por quê? Porque se outra pessoa oferece o mesmo produto com um preço mais barato, ele muda, porque o principal para ele é o preço, né? Então você imagina um cara, um comprador de serviço logístico, que ele só está preocupado com preço, tá? Então ele aceita prazos mais flexíveis. E não que isso seja negociado, mas que ele aceita um prestador que seja mais relapso, desde que o cara entregue o produto para ele, né, com preço mais baixo. Então, para você segurar esse cara é muito difícil. Então, a empresa ela precisa ter uma otimização de todos os processos para garantir que ela consiga manter esse custo baixo, para ela ter um preço baixo a ofertar ao mercado e conseguir segurar os clientes. Normalmente, estratégia de baixo custo é usado para quem consegue trabalhar grandes volumes de negócio ou contratos, né, de prestação de serviços muito volumosos também, né? O cara vai negociar frete, mas ele negocia frete para o ano inteiro para a empresa. Então é uma quantidade grande, dá para trabalhar um preço menor por conta da escala, certo? Então é sempre uma estratégia interessante, por isso que ela consta aí nas estratégias básicas de Michael Porter. A diferenciação de produtos, né? Aí é o seguinte, né? Ela é meio antagônica à do baixo custo. O baixo custo o cara quer o preço. Aqui não. Aqui o cara quer valor agregado, tá? Ele quer valor agregado. Quando ele compra um produto, ele busca um diferencial. Então, isso é uma estratégia que muitas empresas adotam de gerar um produto, de ter um produto com bastante valor agregado, tá? E aí você consegue fidelizar. O cara já não está mais tão preocupado com o custo. Exemplo de produto diferenciado são os iPhones da Apple. São caros, um telefone, né? Que se você ver outras marcas com outros sistemas operacionais acabam fazendo a mesma coisa. Mas a Apple conseguiu criar um diferencial. Ele tem um status diferenciado em relação aos demais smartphones. Então ela criou essa diferenciação e ela cobra por isso, né? É o principal que a gente precisa entender. Ela cobra por essa diferenciação. Empresas do ramo de vestuário, né? Elas criam o quê? Produtos da moda. Então elas seguem moda, seguem tendência, trabalham fortemente o que? A sua marca. E aí, com essa marca diferenciada, as pessoas estão dispostas a pagar mais e fideliza mais, né? O cara ele não troca, o cara que gosta lá do iPhone, ele tendo dinheiro para isso, ele vai se manter comprando iPhone. Ele lança iPhone 7, 8, 9, 10, 20, o cara continua comprando.
Então, isso, conseguir entender a necessidade do usuário e conseguir criar uma diferenciação que o usuário perceba esse valor agregado, né? O exemplo que eu coloquei aqui no texto é o seguinte, um notebook, por exemplo. Ninguém compra um notebook só pelo preço. As pessoas querem saber processador, veem a marca, consultam a marca, né? Se aquela marca é boa ou não, dá problema ou não, né? Se ela tem, por exemplo, produtos eletrônicos, né? É interessante isso, né? Ferramentas, coisas que tenham assistência técnica, né? A gente acaba comprando e levando isso em consideração, tá? Porque a assistência técnica faz parte do produto. Se vocês forem estudar, né, marketing o produto, a assistência técnica faz parte dele também, né? Eu já tive um caso que eu tenho um projetor, um data show, que eu fui comprar lá na Santa Efigênia e tinha uma marca desconhecida que tinha 1 ano de garantia e tal, e era muito bom a projeção, a potência, a luminosidade da lâmpada, tinha 1 ano de garantia e tudo mais, e estava mais barato do que o da Epson, que é a referência de mercado. O da Epson não tinha tanta potência, mas aí eu, né, fui perguntar para o cara sobre assistência técnica. Essa marca que eu não conhecia tinha uma assistência técnica e ficava em Florianópolis. Então, se o meu data show desse problema, eu tinha que mandar para lá, via correio, e esperar os caras resolverem e mandar para mim de volta para eu pagar o frete, né? E só tinha uma assistência técnica. E aí o outro era o da Epson, que era mais caro na época, esse que era melhor, efetivamente melhor, tinha uma projeção melhor, melhor capacidade, era R$1.000. O da Epson era 1.200. Porém, o da Epson tinha assistência técnica em São Paulo inteira, tinha umas 5 lojas que tinha assistência técnica autorizada só aqui na Zona Leste, onde eu moro. Então, a gente pensando, na hora que der problema, o outro lá é mais barato, mas só Deus sabe quando isso volta, né? Se volta. Agora o da Epson não, já era certeza. Então, tem isso, né? O diferencial, quando a empresa consegue criar um diferencial que o cliente percebe, a tendência à fidelização é muito grande, né? Então, a gente consegue usar isso. Por exemplo, uma empresa, uma transportadora, né, que a gente deu o exemplo da empresa que faz o frete mais barato. Aqui não, aqui você tem um produto diferenciado. Você tem um índice de 99% de qualidade no frete, na entrega. Você entrega 99% das vezes dentro do prazo combinado, né? Você tem caminhão reserva lá, para se caso o cara sair para fazer uma entrega e o caminhão quebrar, você conseguir encostar com outro, fazer a troca lá do cavalinho e continuar e fazer a entrega. Então você tem um índice alto aí de qualidade, de valor agregado, que você tem caminhões reservas para fazer a entrega. Então isso, o cliente que tem a necessidade da diferenciação, ele está disposto a pagar mais. Então, isso é a outra ponta da estratégia genérica do Porter. Agora, nós temos aí o relacionamento com o cliente, que daí é o foco no cliente, né? São empresas, segmentos de negócio que podem ter um relacionamento próximo, sabe? Uma relação quase pessoal com o cliente. Então, quando você tem uma equipe fazendo esse tipo, tendo essa disposição. Então, por exemplo, normalmente prestadores de serviço, onde o cliente está próximo do processo, né? O cliente sempre está próximo do desenvolvimento do processo do serviço prestado.
esse relacionamento é muito valorizado. Então, por exemplo, dentista, cabeleireiro, médico, consultoria, né? Então, isso vale a pena. Por quê? Porque gera uma confiança. Por exemplo, dentista, médico, né? Médico ainda vai muito pelo plano de saúde, porque é o que tem para atender. Mas se você tiver que pagar por um serviço médico, pagar por um serviço dentário, você vai fazer uma massagem, você vai numa esteticista, tal, normalmente a gente vai por indicação. E a pessoa que indica foi uma pessoa que está encantada com o serviço e que também desenvolveu um certo tipo de relacionamento ali, né, com aquela empresa, com aquele profissional. Então, essas 3 estratégias básicas aí podem ser aplicadas na imensa maioria dos serviços, né? Pode ter também, né, dentro conforme eu falei lá do exemplo da assistência técnica, né, se você tem uma condição de ter uma proximidade com o cliente, de ligar com aquele cliente, fazer um acompanhamento de um pós-venda, né? Bancos, né? Banco é prestadora de serviço também. Se o banco tem condição de ficar ligando, o gerente do banco ficar ligando para o cliente para desenvolver esse relacionamento, né? Isso se torna uma estratégia poderosa de fidelização, certo? Então, segundo Michael Porter, nós temos essas 3 estratégias base. Em cima dessas 3 estratégias base, a gente escolhe qual melhor se adequa ao nosso negócio, se a gente quer trabalhar com preço mais baixo, se a gente quer trabalhar com um produto diferenciado, ou se a gente quer, né, trabalhar com uma assistência bem próxima ao cliente. Já vi casos, por exemplo, de empresas que trabalham com EPI, ela vende o EPI e ela faz a gestão do EPI para o cliente, né? Isso não é obrigação dela, mas ela faz por 2 motivos, claro, para mostrar o seu valor junto ao cliente, no qual ela fornece o EPI, e o outro é que os EPIs têm prazo de validade, então ela também fazendo esse acompanhamento, ela consegue sempre repor dentro do prazo, não deixa o seu cliente esquecer. Então, são estratégias básicas aí.